Muito bom dia, igreja. Vamos estar aqui de volta no início desse mês para falarmos sobre o tema das células para este mês e para essa semana. O tema das células deste mês é interessante. Ele fala, o título do mês é Sob Ataque. Às vezes existem fases da nossa vida em que a gente se sente sob ataque. Mas quando a gente fala de ataque, né? E recentemente eu passei por algumas tribulações. Muitas vezes as pessoas assim entendem que é uma questão apenas espiritual, né? Alguma questão que um levante do inimigo. Olha, existem levantes do inimigo, sim, mas Deus é maior, né? A Bíblia fala assim: maior são os que estão conosco do que os que estão com eles, né? Eliseu foi cercado, um homem apenas, mas um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi cercado por um exército, porque ele denunciava todas as ações do inimigo e o povo de Israel sempre saía ileso das ciladas, né? Então, em determinado momento, o exército cerca Eliseu. O discípulo de Eliseu fica desesperado: meu senhor, estamos cercados, um exército aqui, um exército no horizonte, lá na montanha, contra nós. E aí o que a gente faz? E Eliseu nem olhou, falou: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja, para que ele entenda. E aí, quando Deus abriu a visão espiritual do jovem, do discípulo, ele viu um exército maior, mais numeroso, um exército de carros e cavalos de fogo, né? Maior é o que está conosco, né? Então, a gente não pode ser tomado de medo, a gente não pode ser tomado de angústia e se alimentar apenas da angústia e viver da angústia, pela angústia. Isso vai embotar a mente, vai fechar a nossa visão, nossa percepção, nosso entendimento. Não, a gente tem que viver viver por alguma coisa que seja inabalável, alguma coisa que seja firme a despeito de qualquer situação, qualquer investida, qualquer ataque. E então, quando a gente fala nesse mês sobre esse tema, que nós estamos sob ataque, a gente procurou abordar alguns tipos de ataques que nós sofremos. Porque o inimigo nos ataca, sim, mas há outros ataques que nos cercam de outra forma, mais sutil, mais sorrateira, e pode causar um grande estrago. E essas áreas, essas circunstâncias, essas situações, elas são ferramentas nas mãos do próprio inimigo contra nós. Então, para a gente começar, para essa semana, nós vamos pensar sobre o ataque que sofremos do mundo. Nós estamos sob ataque do mundo. Veja, tudo o que mais desejamos neste mundo é paz. Mas não uma paz temporária, a gente quer garantias de paz. A gente trabalha para que a gente, com o nosso salário, tenha garantias de paz. Garantias de conseguir suprir nossa casa, nossa família. A gente luta e trabalha para que as coisas que nos cercam tragam para nós garantias, né? De que tudo está bem e vai se manter bem, né? Quando a gente
sente alguma dor, alguma coisa no corpo, no organismo, e a gente vai ao médico, a gente teme uma notícia ruim, uma notícia que abale a nossa paz, uma notícia que nos desestabilize, a notícia de que a gente, por exemplo, pode estar enfrentando alguma coisa impossível de remediar. E esses medos nos oprimem, esses medos nos angustiam, né? Então, a gente, por exemplo, tem medo da questão econômica, né? Recentemente, por causa desses problemas todos de ideologias políticas, houve tanta divisão entre as pessoas e cada um dos lados tinha muito medo do que poderia acontecer se o outro assumisse. Por quê? Porque a gente muitas vezes coloca a nossa garantia de paz em circunstâncias, em coisas que são tão frágeis, tão volúveis, né? Tão mutáveis. E o mundo nos cerca desses conflitos. O mundo nos cerca dessas dinâmicas de tensões, né? Os discípulos, quando conheceram Jesus e foram chamados por Jesus para andar com ele, para segui-lo, imagina, eles ficaram radiantes. Era assim, cumprimento de um sonho, não apenas de uma promessa, mas de um sonho. É o cara, ele veio finalmente, ele veio no nosso tempo, a gente está podendo conhecê-lo e mais do que isso, a gente foi chamado para andar com ele. Ele é o cara, tudo vai mudar. Ele vai se levantar, vai expulsar os romanos, vai haver paz e nós vamos estar do lado deles, nós vamos estar do lado dele. Imagina o que isso significa, garantia de paz. Eles queriam estar numa condição de paz definitiva. É aquele ufa, sabe? Ufa, finalmente, chegou a hora da gente ter, descanso, tranquilidade. E Jesus começou a decepcioná-los, né? Em determinado momento, Jesus começou a frustrá-los nesse sentido, porque Jesus não correspondia à ideia deles do que o Messias seria e viria a fazer. Então, Jesus começou a dar alguns discursos para eles, né? Quando eles pensavam que Jesus, o Messias, quando viesse, traria paz e paz permanente, Jesus disse para eles assim, olha, tem uma coisa que não vai mudar. No mundo vocês vão ter aflições. Mas espera aí, mas o Senhor não está aqui? O Senhor não veio mudar isso? Não. No mundo vocês vão ter aflições, mas fiquem felizes. Se animem, olha só. Gente, que discurso sem pé nem cabeça. No mundo vocês vão ter aflições, mas se animem. Eu venci o mundo. Mas o que é a vitória sobre o mundo? O que é essa vitória sobre o mundo? Esse texto de João 16 é um texto que fala que os discípulos estavam profundamente tristes, porque Jesus veio dizendo assim para eles, olha, eu vou embora. Como assim? Você não é o cara que a gente estava esperando? O cara que veio para resolver as coisas? Como é que você vai embora? Você não pode ir embora. Jesus falou assim, não, eu vou embora. Mas é bom que eu vá embora. Como que é bom? É bom que eu vá embora, porque eu indo embora, eu vou dar para vocês um outro consolador. Uma outra pessoa que vai caminhar com vocês no outro nível, noutra pegada. Vai ser bom para vocês. Vocês vão perceber que isso vai ser bom. Mas naquele momento não tem nada de bom. Jesus está jogando um balde d'água fria neles. E no final das contas, Jesus diz assim, olha, mas tem uma coisa que nunca vai mudar. Vocês vão continuar tendo aflições no mundo.
Sabe, o mundo vai continuar afligindo vocês. As circunstâncias... Jesus falou uma determinada vez, ele falou assim para eles, se o mundo vos odeia, não se preocupem com isso, não estranhem isso, ele também me odiou. E se ele me odeia, ele vai odiar vocês. Então, o mundo traz sobre nós essas angústias, essas aflições, mas a gente precisa se animar com isso. Fiquem animados, Jesus disse. Eu venci o mundo. Jesus, antes de partir, disse para eles, nas últimas conversas, né? O capítulo 16, o capítulo 14, capítulo 15, 14, 15, 16, 17. 17 ele para orar, né? Mas os capítulos 14, 15, 16, 17, Jesus está dando as últimas palavras, os últimos conselhos, está finalizando algumas ideias, alguns avisos, né, para os discípulos. E aí, no versículo 14, ele fala assim, 14 versos 26 e 27, ele diz: mas o Consolador, né, a versão da NVI fala o Conselheiro, mas o Conselheiro, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Olha, aí mais na frente, no capítulo 16, ele vai falar, no mundo tereis aflições, mas tenham um ânimo, né? Se animem, eu venci o mundo. Veja que Jesus promete um conselheiro para estar ao lado dos discípulos, assim como ele estava ao lado dos discípulos, conduzindo e aconselhando, e dirigindo, e ensinando, educando a mentalidade deles, né? Mas Jesus não estaria mais ali, só que viria um outro conselheiro que de uma forma diferenciada ia ajudá-los a lembrar, ia fazê-los lembrar, porque as palavras se perdem. Palavras se perdem. Jesus falou tantas coisas, tantas conversas, em tantos momentos. Aquilo poderia se perder ao longo do tempo. Mas Jesus mandou para eles, prometendo mandar para eles, através do Espírito Santo, que eles ainda não conheciam, um potencial sobrenatural para que eles lembrassem de fato, para que essas memórias gerassem registros que formassem ou moldassem a mente deles, moldassem a visão de mundo deles. Então, ele mandou o Espírito Santo. E ele prometeu mandar o Espírito Santo, dizendo que ele vai ensinar tudo para vocês. Vocês não vão ficar perdidos. Vocês não vão ficar sem direção. Vocês não vão ficar sem alguém que os ajude, não. Eu vou mandar um conselheiro, vou mandar um consolador, e ele vai ensinar tudo para vocês e vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu disse. Aí ele fala, eu deixo para vocês a minha paz. A minha paz eu dou, e essa paz não é como a paz que o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz que o mundo dá é uma paz temporária e circunstancial. Não há nenhuma garantia de que a paz que o mundo está dando hoje para você, a paz de estar sem conflitos, de estar sem guerras, não há nenhuma garantia de que essa paz permaneça, de que ela se sustente. Mas Jesus promete uma paz que é sustentável, uma paz que é inabalável, porque não é a paz como a paz que o mundo dá. Não é uma paz circunstancial, é uma paz que excede a compreensão humana, excede o entendimento, ela não é lógica, ela permanece mesmo durante o caos, mesmo durante a instabilidade. Uma paz que permanece durante a instabilidade é tudo que a gente deseja. Só que nós somos enganados de que a paz boa, a paz real, é a paz externa. É a paz de tudo estar bem ao nosso redor.
Isso é uma ilusão, porque essa paz não se sustenta. O tempo muda, o céu fecha, o sol dá lugar a nuvens negras, tempestades, ventos. A nossa vida, ela se esvai como a erva murcha, seca a flor. Assim a nossa vida vai perdendo vigor, força, fôlego. Então, tudo é muito vulnerável na vida humana, tudo é muito vulnerável no mundo, a guerras, a furacões, a terremotos, a Covid. Sabe, a nossa vida é facilmente abalada. O mundo é um lugar de instabilidade. Mas Jesus prometeu para nós uma paz que nos dá a condição de não ficar aflito. Ele fala, não se perturbem seus corações, nem tenham medo. Por quê? Porque é uma paz de certezas. É uma paz de convicções. Eu sei em quem tenho crido, o apóstolo Paulo fala, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Olha só, isso traz paz. Isso traz paz de que, assim, podem tirar tudo, mas não podem tirar o que faz de mim quem eu sou. Não podem tirar de nós as certezas que temos em Cristo Jesus. O que é a vida nesse mundo? Um sopro? 70 anos, 80 anos, 90 anos. Sabe, eu já estou me aproximando de meio século de vida. As fases, por exemplo, da adolescência parecem sem fim, mas passaram. A fase da juventude é uma fase que você já começa a sentir ela passar com mais pressa, mas ainda assim você vive aquele momento sem tantas preocupações. Mas ela passa. E aí depois que passa e você olha, você vai se aproximando dos 50 anos de idade, você olha e fala assim, meu Deus, passou. Filhos criados, netos se aproximando, tanta coisa passou e foi tão rápido, foi rápido assim como eu cheguei aqui. Quem foi que apressou essa história? Quem foi que acelerou esse relógio? Sabe? E onde estão as minhas certezas? Estão em algum potencial meu, alguma estrutura minha, alguma capacidade minha? Não, é Deus que garantiu toda a bênção sobre a minha vida através da sua fidelidade, do seu cuidado, do seu amor, da sua presença constante, permanente. Sabe, Jesus disse assim, fiquem animados, eu venci o mundo. Que mundo que ele venceu? Ele foi assassinado pelo mundo. Ele foi assassinado pelos homens do mundo. Humanamente falando, ninguém enxerga nisso alguma vitória. Mas ele está dizendo com muita clareza, e com muita paz, e com muita tranquilidade, com muita firmeza, com muita certeza, com muita autoridade. Ele fala assim, eu venci o mundo. O mundo não me escravizou. O mundo não determinou os meus passos. O mundo não enfraqueceu a minha fé e a minha confiança. Eu venci o mundo. Eu fui escarnecido no mundo, eu fui... tive embates com as pessoas que eu, por amor, vim salvá-las. Fui desprezado. Mas eu venci. O mundo não
me fez refém das aflições que ele produz. Não. Tirei as aflições de letra. Por quê? Porque eu sou peregrino neste mundo e não dependo dele. A minha alegria e a minha paz se sustentam, se apoiam, se firmam em coisas eternas. Ele diz para os discípulos, certa vez, ele fala assim, olha, não fiquem perturbados, eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para vocês. Olha que coisa maravilhosa. Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar. Vocês têm acesso à casa do meu Pai, vão morar lá comigo por toda a eternidade. Essas certezas são inabaláveis e nos dão força para enfrentar qualquer tipo de ameaça do mundo, qualquer terror que o mundo me traga, né? Tiago, na sua carta, no capítulo 1, de 2 a 4, diz assim: meus irmãos, olha só que louco que é esse Tiago. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha, se você for lá em Apocalipse, nas cartas às igrejas, você tem sempre o desfecho, né? A finalização daquelas cartas, daqueles discursos, né? Daquelas palavras de Jesus, ele dizendo assim: ao que vencer, dar-lhe-ei. E aí ele promete tantas dádivas, tantas coisas diferentes para cada igreja, mas ao que vencer, ao que se firmar, ao que ficar, ao que permanecer até o fim. E é isso que o texto está dizendo. Olha, você só vai perseverar e não ser paralisado pelas circunstâncias do mundo. Você só vai perseverar se você tiver na sua vida o precioso impulso que as provações te dão. As provações impulsionam você. As provações desafiam você a se perceber, a reconhecer a sua fé, reconhecer quais são suas bases. Então as provações estão sendo úteis para reforçar seus alicerces. As provações estão sendo úteis para te dar firmeza e certeza. Então Tiago diz assim: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Porque a fé de vocês está sendo provada, e nisso vocês estão aprendendo a perseverança. E a perseverança completada, tendo ação completa, ela vai fazer de vocês pessoas maduras e completas, ou completamente maduras. Então, a paz em nós amadurece na medida que a gente é experimentado nas provações. A gente vai aprendendo que não tem o que temer, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, o propósito é que nós sejamos maduros e íntegros, ou integralmente maduros, ou completamente maduros, sem, no final ele fala, sem lhes faltar coisa alguma. Nada nos falta. Por quê? Porque a gente recebeu a paz. A paz que excede todo entendimento. Não é a paz como a paz do mundo, é a paz sobrenatural de Deus. A gente recebeu essa paz. Então a vitória de Jesus sobre o mundo não é a vitória sobre os sistemas do mundo, a vitória sobre as forças que operam a injustiça no mundo. Não, essas coisas vão continuar, ainda haverá injustiças no mundo.
Ainda haverá maldade no mundo, ainda haverá perdas no mundo, ainda haverá lágrimas no mundo. No capítulo 16 de João, Jesus falou para eles assim: vocês ainda vão chorar. Mas ele termina dizendo: tenham ânimo, se animem, eu venci o mundo. Sabe, quando Jesus fala, deixo com vocês a minha paz vos dou, é no mesmo versículo em que ele diz assim: eu vou enviar o Consolador. Então a paz está estritamente, perfeitamente, plenamente, completamente relacionada à presença do Espírito Santo em nós, à habitação do Espírito Santo em nós. Se você não buscar estar cheio do Espírito Santo, você vai viver pelo que seu ouvido ouve, pelo que seus olhos veem, pelo que seu coração sente. As aflições vão te governar, vão minar o seu coração, as aflições vão te deixar em depressão, em angústia, em desespero. Mas se você se encher do Espírito Santo de Deus, você vai gozar dessa paz, que não é como a paz que o mundo dá, a paz do Senhor. Então você está diariamente sob ataque do mundo, ataques no mundo, ataques dos sistemas no mundo, ataque da mentalidade do mundo, ataque da vulnerabilidade do mundo, né? Das mudanças repentinas do mundo. Você está refém, você está no mundo sofrendo essas possibilidades de um tempo que fecha, a tempestade que vem, os terremotos que vêm. Por isso Jesus disse assim: quem me ouve e pratica a minha palavra é como aquele que constrói sua casa sobre a rocha. Mas quem me ouve e não bota em prática a minha palavra é alguém que constrói sua casa sobre a areia. Porque as tempestades, elas vão vir, não há como fugir das tempestades, mas há como resistir a elas. Não há como fugir dos terremotos, mas há como resistir a eles. Vocês precisam pôr em prática as minhas palavras. E se nós pormos em prática, se nós pusermos em prática as palavras do Senhor, vamos ter levados a esse lugar de enchimento, de plenitude do Espírito Santo. E se nós estivermos cheios do Espírito Santo, estaremos cheios dessa paz, que nos torna inabaláveis, a despeito de qualquer nível de caos ao nosso redor. Amém, meu querido? Está sob ataque? Anime-se. Jesus venceu o mundo. E João diz assim, na primeira carta de João, capítulo 5, ele vai falar assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Creia em Cristo Jesus. E você, por crer nele, vai estar vencendo o mundo e avançando para a glória do nome dele e para finalmente chegar naquele dia no encontro com a glória e com a majestade dele, as quais serão contempladas por nós por toda a eternidade. Querido, Deus te abençoe. Deus abençoe esse mês, esse tema. Vamos ainda falar sobre outras fontes, né? Outros levantes, né? Outros tipos de ataque que recebemos. Mas, por hora, medite nisso, medite com sua célula, cresça nisso, coloque isso diante de Deus para que Deus molde o seu coração e para que essa paz seja uma realidade na sua vida. Deus abençoe você. Amém, meu querido?